Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados na internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era da Igreja de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 59 a 61. E ali o irmão Brana falava sobre o ministério tríplice de Paulo. Ele teve um ministério com uma qualidade tríplice. A primeira foi que Paulo foi completamente fiel à palavra. Não se desviava dela, não importando o que custasse. Como diz em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Paulo dizendo que se alguém viesse, poderia ser até um anjo, anunciando algum outro evangelho, o qual eles não haviam já pregado, que fosse anátema, que fosse maldito. Paulo tinha que se manter fiel, até mesmo o que ele mesmo já havia trazido. Nem ele mesmo podia mudar nada do que ele havia pregado. E isso ele não fez. Foi uma das qualidades de seu ministério, se manter completamente fiel à palavra. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 36 e 37, o apóstolo Paulo também fala que as coisas que ele escreve são mandamentos de Deus, que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, deveria reconhecer isso. As coisas que Paulo escreveu eram mandamentos de Deus, e ele mesmo tinha que manter-se fiel àquilo. E em Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14, ou melhor, 11 e 14, diz que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Paulo resistiu a Pedro, pois Paulo tinha sido chamado para pregar o evangelho da incircuncisão, e Pedro, sendo judeu, diz Paulo, não vivia como judeu e queria que os gentios vivessem como judeu. Então Paulo, não aceitando isto, resistiu a Pedro na cara. E o concílio de Jerusalém jamais enviou a Paulo. Veja que Pedro andou com Jesus, Pedro esteve com Jesus fisicamente. No entanto, Paulo resistiu a ele. Paulo teve que o corrigir severamente, mesmo Paulo tendo perseguido os cristãos e não tendo conhecido a Jesus na carne. Mas Paulo tinha sido chamado por Deus e ele resistiu a Pedro. Não foi o concílio de Jerusalém, não foi nenhum dos apóstolos que enviou a Paulo, que comissionou a Paulo, mas foi o próprio Deus, como diz em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, apóstolo da parte de Jesus Cristo e não dos homens. A segunda qualidade que o ministério de Paulo teve foi o poder do Espírito, a demonstração da palavra falada e escrita. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5, que Paulo não veio com palavras persuasivas de sabedoria, mas ele veio com o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 14, versículos 8 ao 10, ali mostra uma destas manifestações do Espírito Santo que estiveram no ministério de Paulo. Em Atos capítulo 14, versículos 8 ao 10, relata a cura de um aleijado. Em Atos 20, versículos 9 ao 12, a ressurreição do jovem Eutico, que caiu do terceiro andar na janela, quando dormia, enquanto Paulo discursava. Também vemos em Atos capítulo 28, versículos 7 ao 9, a cura do pai de Públio. Todos estes foram sinais, prodígios do Espírito Santo que foram realizados pelo ministério de Paulo, não apenas com palavras de sabedoria, mas com demonstração de Espírito e poder.
Como dizem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. E a terceira qualidade do ministério de Paulo foi que ele tinha o fruto evidente do ministério dado por Deus, do seu ministério dado por Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que em nada foi inferior aos demais apóstolos, mesmo que ele não seja nada, mas ele mesmo diz isso, mas em nada ele foi inferior aos demais apóstolos. Isso era um fruto evidente de seu ministério dado por Deus. Ele teve um ministério frutífero que prosperou entre os gentios. E em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, Paulo diz: vós sois o selo do meu apostolado. Paulo tinha um povo que cria nele. Paulo tinha frutos no seu ministério. E aquele povo ele chamou de o selo do seu apostolado. Também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz que Paulo estava preparando uma igreja para apresentar a ela Cristo como uma virgem para o seu marido. Paulo teve todas estas três qualidades no seu ministério. E o irmão Branham diz: o mensageiro para cada era é aquele que faz a era fluir para Deus, independente de quando ele venha ou quando ele se vá. O mensageiro para cada era é aquele que faz a era fluir para Deus. Paulo fez isso. As eras, a era de Éfeso, a era gentia, fluiu para Deus. O evangelho foi pregado a muitas pessoas, a ponto de Paulo dizer que pregou a toda criatura debaixo do céu. João, vindo depois de Paulo, tomando o lugar de Paulo, escreveu o livro do Apocalipse. Mas isto não desfez o fato de Paulo ser o mensageiro da era da igreja, porque, como disse o irmão Brana, o mensageiro não é aquele que vem primeiro ou vem depois, mas é aquele que faz a era fluir para Deus. E Paulo foi aquele que fluiu a era de Éfeso. Vamos retomar a nossa leitura. Paramos na página 61. O irmão Brana falava sobre a cidade de Éfeso. No próximo resumo falaremos, temos um pedaço sobre a era de Éfeso, vamos continuar agora. O irmão Branham diz: a própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja e estabelece o teor das eras vindouras. Em primeiro lugar, o magnífico templo de Deus, que esteve tantos anos em construção, abrigava em seus pátios sagrados a mais inexpressiva e modesta imagem de Diana que se podia imaginar. Ela era completamente diferente de qualquer outra imagem sua instalada em outros templos dedicados a ela. Era simplesmente uma figura feminina, quase sem forma, que finalmente descambava no bloco de madeira do qual ela fora esculpida. E seus dois braços eram formados por duas simples barras de ferro. Quão perfeitamente isto retrata o espírito do anticristo solto na primeira era. Lá estava ele solto no meio do povo, embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas. Todavia, os dois braços de barras de ferro mostravam que era seu intento esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões. E ninguém parecia notá-lo ou o que ele estava fazendo. Mas um dia eles notariam, quando com aqueles braços de ferro suas obras se tornassem doutrina, e sua doutrina se tornasse a lei de um império. A ordem do serviço no templo é também muito reveladora. Para começar, havia sacerdotes que eram eunucos. Este sacerdócio estéril prenunciava a esterilidade de um povo que se desviaria da palavra, pois um povo que alega conhecer a Deus e parte da palavra, e tão desprovido de vida quanto é um infecundo eunuco. Em segundo lugar, o templo tinha dentro de seus confins as virgens sacerdotisas que desempenhavam os atos religiosos no templo. Isto mostrava o dia em que a cerimônia e a forma, o ritual e as obras
tomariam o lugar do Espírito Santo e a manifestação carismática não mais encheria o templo de Deus. Sobre todos eles estava o sumo sacerdote, um homem de poder político e influência pública, retratando o que já estava em progresso. Embora não muito manifesto, ou seja, que a igreja seria entregue à liderança do homem, com planos do homem e ambições do homem, e o assim diz o Espírito Santo não mais seria uma realidade viva. E abaixo de todos eles estavam os escravos do templo, que não tinham outra escolha a não ser obedecer à hierarquia religiosa. O que pode isso significar, senão o que viria o dia em que o clero investido de autoridade, através de manobras políticas, ajuda estatal e da substituição da palavra do Espírito por credos, dogmas e liderança humana, escravizaria os leigos, enquanto os líderes se regalariam em riquezas concedidas ilegalmente e desfrutariam seus prazeres imundos. E os pobres, pessoas que deveriam ser servidas de acordo com Deus, agora tornavam-se os servos. Jesus e seu mensageiro e igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito: esse é Jesus. Esse Jesus é Senhor e Cristo. Ali está Ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Aí está Ele, o Salvador. Do Senhor vem a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Andando no meio das igrejas através das 7 eras. O que Ele foi na primeira era, Ele é em todas as eras. Para cada crente, Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez uma vez, Ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com Ele, nem em verdade pode haver, pois Ele sozinho operou a salvação dela, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, Ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória Ele não compartilhará com outro. Não há nenhum Papa com Ele, não há nenhum Bispo com Ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com Ele. Ele não fala e volta-se para o Pai, pois Ele é o Pai. Ele não se volta para dar ordens ao Espírito Santo, pois Ele é Deus, Espírito eterno, e é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem Ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Não havia ninguém com Ele quando Ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas Ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu o seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com Ele e não outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela, operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus, e Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus, e Jesus sozinho. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.